E aí, galera? Beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Quero que vocês me ajudem em relação a áudio, imagem, como vai estar para que nós consigamos começar a falar dos assuntos que nós vamos tratar aqui. E a questão, claro, é muito importante para que nós tenhamos a possibilidade de fazer o que nós vamos realizar aqui. Completamente aqui. Vou dar um pause aqui para você, que aí as perguntas elas chegarão aqui também. Então, assim que a gente for falando, vai ser possível que nós consigamos conversar. Como está um pouco barulho, por favor, vocês que já estão aqui, os 36 que já estão, me diga como que está o som, se vocês estão conseguindo me ouvir, tá bom? Braga, tudo bem? prazer. Como é que tá, Léo? E aí, mais uma vez. Obrigado de aceitar esta oportunidade que nós temos com os guardas municipais de falar sobre Congresso Nacional, armas, a questão da Previdência, essa questão nacional que está hoje, os guardas dizerem aqui, olha, vai chegar para você as mensagens, tá bom? Então, para que nós possamos falar sobre esses assuntos que tem causado uma grande ansiedade, né? Sim. Você fica lendo as mensagens, eu vou filtrar. Você não tem experiência nisso? Você vai ficar lendo as mensagens, não vai conseguir olhar pro pessoal aqui. Tá bom, então vamos lá, deixa que eu filtro. As perguntas, né? Mas é que vai chegar muitos comentários, então daí eu vou filtrando. Respeite esses antigão, viu? Mas precisa ainda. Não, mas você que domina o tema. Cadê o seu Red Bull pra gente fazer um brinde aí, ó? A energia das guardas municipais, né? Azul. Pense num cara viciado em energético, né? Bem, vamos falar sobre essa oportunidade. Acho que o principal motivo hoje, falar de guardas municipais, eu acho que é o desânimo que tem tomado conta de muitas lideranças, de muitos guardas municipais, porque, ao que parece, esse governo, ele só vem tirando o guarda municipal do que deve, de repente, ser incluído, né? Armas, aposentadoria. Qual é essa expectativa que nós temos que ter o ânimo num quadro como este? Olha, Léo, o ânimo nós sempre temos que ter para tudo. Não podemos desanimar. A vida nossa é uma batalha constante e que eu sempre digo, batalhas vencidas e batalhas perdidas. Mas é uma batalha constante. Assim, o que acontece? Quando se entra um novo governo, como entrou um governo federal, houve uma mudança no Congresso, no Senado, no novo governo, novas lideranças e novas formas. Então é normal que eles queiram mudar tudo, que é o que eles estão fazendo. Por isso nós estamos sofrendo de tantas mudanças e tantas formas. Agora, qual foi o nosso problema? Nós não fizemos a nossa parte, a lição de casa. Nós não elegemos ninguém para estar lá no Congresso expondo as nossas ideias. E Perfeito. Os outros elegeram mais de 30 deputados. Então, mas aí eu acho que a gente já tem que começar a falar sem muito rodeio, porque eu falo que a gente fica às vezes sendo democrático no sentido de aceitar todas as opiniões e não devemos, de repente, quando nós não concordamos com elas, devemos nos colocar de forma educada. O problema foi o guarda que não votou ou, de repente, nossos representantes que estavam à disposição? Digo assim, não pessoas que ficaram à disposição não são excelentes. Mas, de repente, será que não tivemos muito na mesma base, como foi o caso de São Paulo? Sim, veja só, isso daí, eu estou há 33 anos na Guarda Civil de São Paulo e há 33 anos não elegeram um vereador em São Paulo. E isso se reflete em todos os níveis, em todos os âmbitos. Mas eu creio que é melhor a gente ter, às vezes, um mau representante do que não ter nenhum. Perfeito. Que é o que aconteceu. Então, o primeiro erro é que sempre sai um monte de candidatos, seja no município, no estado ou para federal. E daí isso se divide, se dilui, e o que acontece no final? O que nós estamos vendo hoje. Está borbulhando mudança no governo federal. É no decreto de armamento, na lei de armamento, na aposentadoria, enfim, em tudo. E quem nós temos lá para nos defender? Perfeito. Olha só, enquanto o Braga vai dando uma olhada nos comentários de vocês, eu estou aqui também no chat com vocês, então o que vocês quiserem perguntar ou falar, as interações, eu vou comentando inclusive ao vivo aqui com vocês. Muito obrigado a todos que estão presentes aqui nessa live. Eu estou olhando desde o início, uma boa noite a todos. É importante que vocês divulguem esta live, este link, para que mais pessoas possam
chegar e a gente vai selecionando, porque não vai ter como falar sobre tudo. Antes até mesmo da questão de Birigui, comentar aqui o que o Ed Barbosa falou sobre hoje os bandidos em Viracopos escolheram cor de uniforme e atiraram na guarda. Não escolheram, né? Cor de uniforme e atiraram na guarda de Campinas. E nós não corremos risco de vida. Falando sobre uma ocorrência aqui em Viracopos. Do lado onde a gente está. Do lado, bem perto aqui, que o pessoal entrou para roubar a Brinks, uma grande carga de dinheiro que ia para a Inglaterra. E teve uma troca de tiros imensa e as viaturas da guarda de Campinas foi alvejada como policial militar. Então, ele está falando, e o STF disse que a gente não é uma profissão de risco ainda. E aí nós lembramos, não podemos fazer greve porque foi dito que nós éramos órgãos de segurança. O trânsito foi classificado que a gente pode agir. E por que essa decisão em relação à aposentadoria? É uma decisão política do STF? Olha, eu acredito que pesou muito nós não termos sido incluídos na PEC original da reforma da Previdência. Na PEC 06. A 06, porque o STF vinha se manifestando favoravelmente à aposentadoria policial para os guardas. Inclusive em mandado de injunção. Exato, tem vários. Então ele decidiu dessa forma. Nós temos que buscar formas sempre jurídicas e formas políticas. Jurídicas, está trabalhando, tem lá o Nogueira de Salvador também trabalhando arduamente nisso daí para poder ver o que fazer. Contudo, na forma política, a gente está sofrendo muito, que é onde está sendo decidido tudo. Mas veja só, veja só, aqui tem até uma pergunta aqui, olha, que eu tenho que responder, que é a questão de Birigui também, que sofreu uma decisão judicial. Aonde está a pergunta? Ela está aqui, passou aqui, que tem alguma notícia da guarda de Birigui, do William Natan. William Natan. Algumas notícias da gente de Birigui. Nós fizemos um parecer e eu coloquei ele, divulguei, e eu acredito que poucos devem ter lido sobre a atribuição das guardas, que ele tem 30 páginas aproximadamente. Uhum. E foi lá enviado com o pessoal da guarda, o comando, todos pediram. E foi feita a defesa, o recurso no tribunal, e a gente está aguardando. Mas, contudo, a gente precisa definir de forma cabal o que é a guarda, o que ela pode fazer ou não pode. Mas definir só juridicamente ou politicamente? Porque a gente fala da definição jurídica, eu até acho engraçado, às vezes eu faço aqui no canal alguns vídeos jurídicos, e aí pessoas que não estudam direito, que não de repente têm a formação para discutir a parte jurídica, vem de repente o livro da polícia militar. Então, tipo assim, como que é essa definição? Eu vou te falar essa definição, aí você vai me desculpar. Então. Não tem nenhuma não tem nenhum combinado aqui, você pode... É o seguinte, o pessoal, esse negócio de definição e tudo, tem que parar de palhaçada e hipocrisia. Sabe por quê? A Guarda Municipal, que é uma excelente corporação, quando interessa, ela pode fazer tudo. Então, quando precisa, ela pode ser bombeiro. Quando precisa, ela pode ser auxiliar da Polícia Civil, como escrivão ad hoc, investigador ad hoc. Pode ser. Da PF. Quando precisa, ela pode trabalhar no trânsito, pode ser agente de trânsito, pode fazer policiamento ostensivo, como faz no Brasil inteiro. Então, tudo quando precisa, pode. Só que daí vem aquelas firulas jurídicas que falam, mas não pode. Então, o que tem que definir é o seguinte, ó. É polícia e pode fazer e acabou. Porque para acabar com esse celeuma, politicamente, o que eu falo? É porque a política é quem faz a legislação, seja ela municipal, estadual ou federal. Então é a política que vai decidir a legislação. Mas na prática as guardas já fazem tudo. É só ver no Brasil afora aí, as guardas fazem de tudo. Isso quando interessa. Né? Quando interessa falar que não pode. Então tem que decidir, olha, tem que ter ônus e bônus. Tem que ter direitos e deveres. E a gente não tem hoje isso. Essa questão da aposentadoria é um exemplo, que nós estamos fora. Nós só conseguimos hoje uma emenda, que ainda pode ser melhorada, do Major Olímpio, que nós pedimos para ele numa situação de crise. E ele incluiu da paralela. Só estamos na PEC paralela por conta dessa emenda, que nós temos que agradecê-lo por isso, dessa inclusão das guardas no relatório na Comissão de Constituição e Justiça, porque as outras emendas, todas que foram todas reprovadas, nenhuma foi aprovada, nenhuma. Perfeito. Então não adianta ficar fazendo propaganda nenhuma, somente a dele foi na PEC paralela, já passou na comissão. E ele fez um pedido no vídeo que fez comigo, que precisava de moções de apoio dos vereadores para a gente levar lá. Eu recebi várias. Mas muito não foi o suficiente. Perto de 1000 municípios? Foi pouco.
E tem gente ainda falando assim, ó, tá discutindo com o senador que incluiu, que não precisa de moção. Quer dizer, se ele fez e ele pediu, tem que fazer, não tem que discutir. Daí tem pessoas que estão discutindo e não fizeram as moções. Daí o que acontece? Daí lá na frente vão reclamar, mas não foi. Cadê a sua moção da sua cidade? Você fez? Sua cidade fez a moção? Então, aí já dá para começar a ver quem fez alguma coisa. Então, até porque na questão de moção e do jogo político, se ele, senador com 10 milhões de votos, ele deve saber o que ele está falando, né? Exatamente, e aí que tá. Aí eu entro num ponto aqui que eu queria que a gente tem que aprender uma regra que é da natureza, de qualquer sociedade, de qualquer convívio, que é o seguinte: tem que respeitar os mais velhos, os mais antigos, porque eles têm mais experiência. Então veja só, nesse caso, o senador fez emenda, foi aprovada, pediu a moção e tem gente que falou que não precisa de moção. Mesmo que não precisa, tem que respeitar o que ele pediu. Perfeito. E fazer a moção. Então, na semana que vem eu vou estar com ele e vou levar todas as moções que eu tenho comigo. Se alguém tiver alguma, envie para nós. Se tiver ainda chance de fazer, faça, porque eu vou entregar lá pessoalmente para ele e ele vai usar isso para poder ajudar nós na PEC paralela. Tá. Você estava falando sobre a questão de Birigui. Birigui. Até porque, assim, eu estou lendo o que vocês estão falando, a gente vai filtrando para que a gente possa comentar. A questão de Birigui e de tantas outras cidades que nós estamos tendo intervenção do Ministério Público, falando que não pode fazer. O caso de Itapissuma, onde os guardas municipais de uma blitz educativa foram conduzidos fardados em razão do porte de arma. E outras questões. O que o conselho ou o guarda local pode fazer para ter uma credibilidade jurídica? Porque a atuação que faz, armado já está, uniformizado já se encontra, e aí tem a dificuldade com o MP e com a mas aí que tá. O que nós temos que analisar também é que é o seguinte: as guardas estão estabelecidas em mais de 1000 cidades. E é claro que nós não vamos ter uniformidade nas 1000 cidades. Não tem cidades que o promotor entra com a ação, a guarda perde, que ganha. Agora tem uma coisa que é comum nas 1000 cidades. Nas 1000? Nas 1000. Pode ser pequena ou grande. Pequena ou grande. E que as pessoas sabem, eu vou falar aqui, mas até você sabe. Todas as ações contra as guardas foram provocadas nacionalmente por uma única entidade. Quem provocou a ação de Birigui? Não sei. Polícia Militar. Então todas as ações são provocadas. Quem provocou? FENEM? Então todas são. Agora eles estão errados, não, estão defendendo o espaço deles. É nós que precisamos defender melhor o nosso. É essa que é a grande realidade. Então, podemos ter decisões diferentes, sim, mas temos apenas um que contesta nossas ações. Nós temos alguma ação no Brasil que foi uma representação da Polícia Civil? Não, nenhuma. Não, nenhuma. Nem da sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada? Nenhuma. Até pra gente fluir aqui e não ficar de repente no mesmo ponto. Caiu a conexão. Olha lá, voltou. Lembranças de Sorocaba, de um guarda defensor que chamava Charles, somente da Associação dos Guardas Municipais de Sorocaba. Ele, infelizmente, ele faleceu, não está mais aqui, mas sempre defendeu e nós também sempre estávamos com ele. Esse é um exemplo a ser seguido aí em Sorocaba. Perfeito. Deixa eu só voltar no assunto que nós estávamos quando deu uma travada. E lembrando que a gente faz o possível e impossível. Nós estamos a 100 km um do outro e nós estamos aqui no meio, num graal da vida, que para quem é de outro estado, é uma lanchonete famosa que tem uma rede, que tem aqui no estado de São Paulo, falando com vocês sobre isso aí, tá bom? Então, vamos voltar a falar do assunto que nós estávamos comentando, sobre essa questão da candidatura nossa. No próximo momento desse mesmo vídeo nós falaremos. Eu queria falar sobre o Congresso Nacional das Guardas, de 23 a 25 em Niterói. Exato. Quantas pessoas confirmadas já tem neste evento? Então, nós estamos já com mais de 700 inscritos para esse congresso, é o 29º Congresso Nacional, e é uma oportunidade, como todos os outros congressos, todos os eventos que se fazem no Brasil inteiro,
a discussão, alinhamento de propostas e aperfeiçoamento e discussão dos guardas sobre todos os assuntos da nossa profissão. As palestras brilhantes lá, já temos confirmação de várias autoridades, bem como do senador Major Olímpio, que estará lá e que foi o único que nos atendeu e incluiu hoje as guardas na Previdência, porque estávamos fora. Perfeito. Fora, completamente fora. Exatamente, sem expectativa, né? Nenhuma. Então, mas que nem dessa questão do Congresso Nacional, no Rio de Janeiro, nós temos hoje a capital desarmada. Sempre que a gente vai falar do assunto, ele é um pouco complicado, porque nós não podemos nos miscuir numa política da cidade e decisões. Inclusive, temos, acho que, um dos vereadores mais aguerridos, os guardas municipais. Jones Moura, sem dúvida. Cara, sensacional. Mas, assim, como que o Rio de Janeiro pode vencer essa questão da arma? Porque uma vez que a Guarda Municipal do Rio, da capital, estiver armada, isso não facilita para o Brasil todo? Bom, sem dúvida nenhuma, Guarda Municipal tem que ser armado, seja no Rio de Janeiro ou no Rio Pequeno, onde for, tem que ser armada, ferramenta de trabalho. Lá, como é que eles têm que fazer? Vencer eles mesmos. A hora que eles vencerem eles mesmos, eles vão ser armados. Eles mesmos têm que vencer. Então, a solução do guarda é o guarda? A solução do guarda é o próprio guarda. O próprio guarda tem o poder de decisão, de voto e de tudo. E tem uma força gigantesca, mas não está usando corretamente. Então lá, guarda tem que ser armada. Lógico, cada cidade respeita a sua peculiaridade. Mas guarda é armada. E quem tem que trabalhar para isso é os próprios guardas lá do Rio de Janeiro. Nós podemos dar todo o suporte técnico e até político, mas eles têm que trabalhar para isso. Tem uma pergunta aqui, Eliel, não sei se está na segunda, mas eu gostaria de responder. Estão me falando muito aqui e eu não gosto de deixar o guarda lá de São Paulo na dúvida. Responda, mas eu já quero pegar o gancho para falar sobre os decretos da questão do armamento. Aqui tem uma pergunta aqui que é a seguinte: sobre o carro MOB que foi locado na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Carro MOB? MOB, carrinho pequeno. Os Fiat MOB da GCM, por que foi adquirido esse veículo? Bom, importante. Foi adquirido porque alguém colocou no edital de licitação esse modelo, que não foi eu quando comandante. Por quê? Quando comandante, eu pedi 2 carros, eu fiz a descrição. Duster, ou modelo similar, e a Hilux, que pode ser a Blazer também, que foram adquiridos. E para nós conseguirmos esses carros, tivemos que colocar um carro menor exclusivamente para ponto de estacionamento. Não é para policiamento. Ponto de estacionamento. Ponto de estacionamento que lá na cidade de São Paulo tem. Então eram carros 1000, mas não MOB. Não era MOB. Então tem que ver quem fez, está no processo. Um Gol 1000, um Uno 1000, qualquer carro 1000 hatchback. Porque seria barateado. Barateado é um carro que fica parado para poder usar o dinheiro nos carros maiores que foram locados. Então o Fiat MOB, quem quiser é só pegar o processo, SEI é público, e ver quem fez o descritivo do MOB, ou quem aceitou o MOB no lugar de outro carro que seria. Eu garanto que eu não fui, é só pegar o processo que não há dúvida. E outra, eu não comento a decisão do comando atual, cada um é o seu comandante e faz como quiser. Se eu fosse o comandante, quando eu coloquei 20 carros 1000, eram para exclusivamente trabalhar no ponto fixo e não para patrulhamento. Então, hoje esses 20 MOB que estão errados, não sei quem pediu, mas é só ver no processo. Perfeito. São para ponto de estacionamento e não para policiamento, porque ele não é um carro de policiamento. Isso acontece em muitas guardas municipais, a questão das licitações são difíceis. Sim. É uma questão complexa. Nós teríamos que estar muito a par para falar, mas aqui a resposta foi dada. Em relação ao armamento que eu estava comentando, este governo foi eleito com a promessa que daria sequência ao que a população queria desde o referendo em relação ao Estatuto do Armamento. Exato. Porque quando foi feita a consulta, foi decidido que o comércio de armas continuaria. A população queria. Quando foi feito, não era para barrar,
Tanto que quando nós tivemos o referendo, ganhou o sim. O referendo ganhou o sim. Para que o comércio acontecesse. Exatamente, só que o governo não respeitou o sim então, mas e criou restrições. Então, mas na linha de raciocínio do que eu estou dizendo, para recuperar o que esse governo entrou dizendo, que ia flexibilizar a questão das armas e tal. E rapidamente veio o decreto 9785, aí veio o decreto 9844, daí foram revogados, veio o decreto 9845, 9846, 9847 hoje, decreto 10.030 que revogou o decreto 9493 em relação aos produtos controlados. Então hoje nós temos uma celeuma e nós continuamos na interpretação. O porte é estadual para a guarda municipal, se for pessoal é nacional, porque se for o particular a abrangência é nacional, mas a PF está indeferindo o porte para os guardas municipais. Então hoje, Eliel, essa questão do armamento ela é tão complexa, é tão complicada, diante de tantos decretos, leis, normas, que cada um tem uma interpretação. E é isso que eu falei que vai ter que se resolver da forma política e jurídica. Ou seja, fazer uma lei clara e incluir as guardas. Tem uma lei tramitando no Congresso, que é um PL sobre armamento, que lá está trazendo algumas regras. O pessoal quer que a gente comente, inclusive, só que é o seguinte, como a gente vai comentar algo que diariamente é mudado? Então, exatamente, esse projeto está mudando diariamente. Então, hoje, o que nós temos que fazer? Eu em todo o Brasil, que deveriam constar nesse projeto. O pessoal que está nos assistindo e que querem, de repente, saber sobre todos os ofícios que você faz, todos estão no Facebook. No Facebook, na página do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Olha só, o Conselho Nacional das Guardas Municipais, gente, não tem dotação orçamentária para que a gente fique viajando as regiões, os estados. Não tem recurso nenhum. Nenhum. Inclusive, os senhores são guardas municipais, não colaboram com o Conselho, a corporação não colabora, não às vezes por falta de vontade. De repente, até muitos guardas gostariam de colaborar. Tem muitas ações entre amigos aí que a gente chama as vaquinhas, para de repente algumas lideranças viajar e tal, mas não tem hoje dinheiro. Tanto que essa prestação de contas no Facebook do Conselho é muito importante, porque muitos ofícios são feitos e vocês podem acompanhar por lá. Hoje, a pergunta que o pessoal faz é a seguinte: olha, se eu tiver o meu CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, e é funcional, eu posso ir em qualquer lugar com minha arma? Primeiro, Pernambuco foi um estado onde a Polícia Militar ela não autoriza, ela deu a interpretação para os seus policiais, dizendo: aqui, se o guarda municipal tiver com um CRAF e com a funcional, não mexe com ele. Deu uma ordem. Deu uma ordem e assim mesmo não foi respeitada. Foi descumprida, eu fiz um vídeo sobre isso. Então, lá em Pernambuco teve essa definição e ainda foi descumprida. Que dirá em outros estados? Eu digo para vocês, juridicamente, quem diz o direito é o juiz. Então, o delegado pode ratificar a voz de prisão dada pelo policial militar. Como cabe fiança, você vai apresentar a fiança, exibir a fiança, não vai ficar preso. Mas, na justiça, é grande a possibilidade de você ganhar, ter devolução de fiança, de arma. Só que você tem que saber o risco que você corre. Porque aí você avalia se compensa ou não. Exato. Porque não é algo que nós devemos orientar e dizer: olha, isso é certo, todo mundo seguirá isso. Porque, na verdade, é uma picuinha imensa. Estamos falando em São Paulo hoje, na região de Campinas, roubo no aeroporto de Viracopos de milhões. 3 viaturas da Guarda Municipal foram alvejadas com armas de grosso calibre. Exato. Então, quer dizer, nós temos hoje a terceira força que mais morre. Exatamente. Veja só, olha, essa questão do armamento é o que eu falo. Esse ofício que nós mandamos para o relator, que é um deputado federal de São Paulo, onde o pai dele é vereador em São Paulo e o irmão é deputado estadual em São Paulo. Ali tem os pontos claros, que inclusive quem colaborou decisivamente foi o Nogueira de Salvador, para a gente fazer aquele texto, que devem estar naquele PL. Daí eu pergunto, todo mundo tem que entrar lá, pegar aquele ofício e insistir com o relator. Mandar mensagem, e-mail, WhatsApp, Facebook, rede social. Porque, gente, rede social é um item que funciona. Quer dizer, nós fizemos o ofício, fizemos o documento. Falamos com o deputado. O que tem que fazer agora? Todo mundo insiste na rede social. Porque não é... Pega o ofício e vai lá: olha, deputado, tá aqui, ó, eu queria que o senhor incluísse essas regras Tem aqui. gente que acha o seguinte: ah, mas só fica na rede social. E é claro que não. Não, é claro que não. A gente roda muito. Rede social é o meio de divulgação que nós temos hoje, de divulgar para todo mundo. Então veja só, o ofício está lá, assinado, protocolado, cada um pega aquele ofício no Facebook e manda um vídeo lá para o deputado, manda uma mensagem, manda qualquer coisa, um sinal de fumaça, mas manda. Ao invés de ficar reclamando,
Ajuda. Ajuda, pega lá e fala, olha, tá aqui os pontos que as guardas querem no Estatuto do Desarmamento. Fala com o seu deputado, com o seu vereador. Inclusive, essa possibilidade de falar com a gente, que nós estamos sempre em contato. O presidente do conselho, seu diretor de comunicação sempre do conselho, sempre atuante. Vocês têm quantos grupos de WhatsApp? Vocês compartilharam este link? Não, o link da live. Exatamente. Tipo, para que mais pessoas estivessem aqui. O canal Azul Marinho tem a preocupação de discutir tecnicamente. Eu tenho vídeos, gente, que eu faço a lei que dá 1.000 visualização. Então, tipo assim, por que eu persisto e acredito? Porque quem ainda está aqui é porque acredita também, insista nisso. Olha, mas vocês, eu tenho uma liminar da Alexandre de Moraes. Tá, mas ela está em vigor, tá? Tem um parecer da Procuradoria Geral sobre isso. O Nogueira está fazendo uma pergunta aqui sobre o preconceito que as guardas sofrem. Sofrem mesmo. Sofrem. Mas todo mundo precisa dela. Você citou o exemplo de hoje do aeroporto. E se a gente andar em todos os 1.000 municípios, nós vamos ver que as guardas são imprescindíveis. Eu falei isso e está no site até do Ministério da Justiça. As guardas são imprescindíveis. Sofrem preconceito sim, mas nós devemos lutar contra ele de forma organizada. E uma forma organizada é a rede social dos parlamentares. Pegarmos o que a gente quer e irmos lá com eles. Vocês imaginam se dos 140 mil guardas do Brasil, 10 mil só, menos de 10%, pegasse o que a gente pediu para incluir no armamento, fizesse um vídeo e mandasse lá para o deputado? 10 mil só. Fazia uma grande diferença. Nós temos que fazer. É igual na eleição, gente. Nós não nos preparamos para esse governo. E agora estamos sofrendo e estamos perguntando por quê. Por quê? Porque não temos ninguém lá. Essa que é a realidade. E não temos ninguém lá por quê? Porque nós não elegemos ninguém. Com toda a força que temos, não elegemos ninguém. Então hoje está difícil e vai continuar difícil. Nós temos que começar a mudar daqui a um ano, quando teremos eleições municipais que vão ter renovações também. Perfeito. E digo que é a nossa última chance. Olha só, nós vamos falar do projeto político daqui a pouco, quero falar da reforma da Previdência. A pergunta, nós temos chance de ser incluída na reforma? Na PEC 06, acredito que não. Não, na PEC 06, não. Eu acredito mas na que paralela, não. que é... Mas na paralela estão. Na PEC 06, eu digo que não, é quase zero. Agora, na paralela, nós já fomos incluídos pela emenda Carolina, que já foi incluída na próprio relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Não foi votado ainda. Mas já está lá no relatório aprovada. Perfeito. Tem prazo isso? Parece que de forma regimental, ela tem que esperar tramitar a PEC 06 primeiro para ela poder tramitar na sequência. Tá, perfeito. Em relação então, ao armamento falamos, a questão da Previdência também falamos. Em relação a uma notícia que circulou sobre uma Guarda Civil no Distrito Federal subordinada à Polícia Civil. Muitos podem imaginar, olha, a Polícia Civil nunca brigou com a gente, a Polícia Civil, se vários dos nossos servidores, inclusive em São Paulo tem uma lei de um delegado, que é deputado estadual, o delegado Olim, para que a gente consiga emprestar oficialmente guardas municipais para a Polícia Civil. Então por que não colocar a Guarda Municipal no colo da Polícia Civil? É a pergunta de muitos. Porque é um projeto bom criar a Guarda Municipal lá, porque nós devemos ser autônomos, o município deve ser autônomo. E a autonomia é desvinculada de polícia A ou polícia B, porque senão já tem um conflito lá, nós vamos fazer parte do conflito, nós temos características civis, claro, somos civis, mas nós devemos ter a nossa autonomia própria, como guarda municipal do município, vinculada ao prefeito, que é o chefe do município. Perfeito. Então, em relação à questão da Guarda Civil do Distrito, pode até ser que tenha o prosseguimento do edital, nós vamos acompanhar para comentar. São ideias que surgem e com certeza vale a pena a gente comentar. Então falamos da questão do armamento, falamos da questão da reforma da Previdência, estamos falando o tempo todo sobre o Congresso Nacional, agora de 23 a 25. Vamos falar da realidade desses 26 estados. Hoje, eu acredito que alguns estados, como saíram antes, não são melhores. Estão estruturados de forma diferente, como caso são melhor. Melhor. Você acha que São Paulo é melhor? Mas por que é melhor? Tem um motivo, que é o que tem que se respeitar no geral. Porque é o que tem as guardas mais antigas, mais velhas, então, com maior experiência. Começou antes. Tanto que o primeiro Congresso Nacional de Guardas Municipais que eu fui, foi em 2006,
feito em Americana, você era palestrante e eu era um recruta lá, Exato. batendo palma e comprando teu livro. Nós fizemos o primeiro Congresso Nacional, foi em Pelotas, o segundo foi em Americana. Ah, então era o segundo, esse que É, foi o em segundo 2006. foi. Não, esse já era um outro Congresso Brasileiro. O segundo Congresso Nacional, onde nós fundamos o Conselho, foi em 92 em Americana. 92. Esse que eu fui foi no ano de 2006. Isso, foi em Americana, que é o Congresso Brasileiro, que é o que teve em Vinhedo. Perfeito, que foi um sucesso agora Exatamente, também, né? um sucesso O ano total. que vem com certeza vai ser repetido. Exato. Essa questão hoje das representações que eu estou vendo eles comentarem aqui, inclusive um abraço a todos que estão nesta live em federação, temos vereadores, tantos representando. Como fazer para que nós, de repente, pessoas que são conhecidas no meio das guardas municipais, consigamos agregar, não ocupar os mesmos espaços e nos digladiarmos? Porque quando você tenta destruir um líder, na verdade você está depondo contra a própria luta. Sem dúvida, eu vou explicar, Eliel. É o seguinte, tem uma frase que resume tudo, mas depois eu vou explicar. Olha, o presente é construído pelo nosso passado e o nosso presente dirige o nosso futuro. Essa frase é boa, fala de novo. Olha, o nosso presente é construído pelo nosso passado e o nosso futuro é dirigido pelo nosso presente. Perfeito. Então o que acontece? Não tem problema ter várias entidades, associações, federações, sindicatos, etc. Todos têm espaço e todos podem fazer. O grande erro é o seguinte: algumas pessoas querem construir a história a partir delas e esquecem que a história começou há muitos anos atrás. Esquece que em 88, quando foi feita a Constituição, já existia a Guarda Municipal e algumas pessoas trabalharam na Constituição, sabem o que aconteceu. Depois, na revisão constitucional, depois, na 1322, quando surgiu, como foi, etc. Então, a estrada que muitos estão rodando hoje, seja boa ou seja ruim, teve gente que construiu ela, senão ele não estava rodando nela. Então é isso que tem que ser o respeito às pessoas mais antigas, ao que elas construíram, e não querer construir o que já está construído. Porque o que acontece? Cada um quer construir o que já está construído. E se ele pegar a sequência, falar, olha, vou a partir daqui, ele vai tranquilo, mas ele quer a partir daqui que seja ele. E ele esquece do que foi. E infelizmente não dá para apagar a história. E essas instituições muito fortes, muito organizadas, que hoje nós temos até algumas com o adversário em alguns pontos, elas preservam muito isso, respeitam muito isto e não criticam seus líderes, não falam mal dos seus líderes, nós falamos mal de nós mesmos. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, etc. Eu nunca vi uma postagem de ninguém da PM, de nenhum líder da PM. Ao contrário, toda hora a gente o pessoal fala mal da gente, criticado. Eles estão perguntando aqui sobre a frente parlamentar criada. Qual que é a sua experiência com a frente parlamentar? O que você acha dessa frente parlamentar criada em Brasília? Eu vou explicar. Eu participei da criação da primeira frente parlamentar de guarda municipal, que foi criada pelo deputado estadual Chico Sardelli. O Major Olímpio, que é senador, estava presente nela. Depois eu vou até postar a foto que eu tenho registro. Em São Paulo. Em São Paulo. Então foi a primeira frente parlamentar. Depois teve outras, teve uma frente parlamentar federal, presidida inclusive, se eu não me engano, pelo deputado Vicentinho. E daí eu pergunto para todos. Tem muita gente? Né? Voltou. Bom, voltou. Vamos lá. Eu perguntei para o Eliel. Ele quer uma laranja. Que ele possa me dizer alguém de algum fruto, uma laranja, que alguma dessas frentes parlamentares que já existiram conseguiu. Estaduais, federal, que já teve, etc. Não foi colhido nada. A questão de São Paulo, que nós tivemos, por exemplo, a questão dos pedágios, a questão da verba poder ser transferida do próprio estado para o município, não foram conquistas da frente aqui em São Paulo ou foram esforços do Chico Sardelli? Foi esforço, e aí que tá, nós temos que reconhecer, dar a César que é de César. Foi um esforço do deputado Chico Sardelli.
E essa questão do pedágio não começou com o Chico Sardelli. É aí que eu falo que tem respeito à história. Começou com o Coronel Biratã como deputado estadual. Foi o primeiro que apresentou e depois foi sendo feita a sequência. E quando foi o Coronel Biratã, não tinha frente parlamentar. Daí o Biratã, aquele famoso do Carandiru. Isso. Ele atendeu ao nosso pedido, começou a questão do pedágio. A questão do recurso para as guardas também é uma coisa que é bacalhau. Sabe por quê? Porque até hoje não veio um centavo para nenhuma guarda. Então não colheu nada. Foi autorizado. Exato. Eu mesmo, quando comandante geral da guarda, fiz um ofício pedindo recurso da frente parlamentar. E desse recurso, quanto veio? Zero. Então, isso aí também ainda não foi colhido esse fruto. Na verdade, nós temos despesas. Os municípios, especialmente no estado de São Paulo, eles dão recurso para as polícias estaduais, seja ela militar ou civil, prédio, alimentação, funcionário, etc. Em relação à Polícia Penal, foi incluída a Polícia Penal em 2 votações no Senado, já passou uma na Câmara, provavelmente vai passar de novo a Polícia Penal e será criada como inciso 6º do artigo 144. Eles conseguiram de forma fácil, são mais organizados que nós, tiveram menos oposição, longe de tirar o mérito deles, pelo amor de Deus, a luta é deles, merece, parabenizo, mas só para reflexão. A reflexão é o seguinte, você quer que eu seja sincero? Sempre. Então você, porque eu brinco que na minha idade, com a minha credibilidade, eu não tenho condições de falar tanta coisa. Mas eu não consigo... Tá na época já da sinceridade plena. Então é o seguinte, é lógico que eles têm um mérito muito grande, uma organização melhor que a nossa e etc, sem dúvida. Mas tem um detalhe muito importante a ser analisado. Eles não estão disputando espaço com outras corporações. E a PM não quer fazer escolta. Ninguém quer fazer o que eles fazem. Então eles não estão disputando espaço. E aliás, nós também não, porque tem bandido para todo mundo. Está sobrando bandido para todo mundo. Nós não estamos disputando espaço. É isso que as pessoas que não querem a guarda têm que ver. Que mesmo com nós está difícil. Imagina sem nós. Se decidir amanhã a guarda não vai fazer nada. Quem que vai fazer? Onde vão achar do dia para a noite 130 mil homens? No Brasil para fazer o que a gente faz? Vai ter? Não vai. Tanto que eu volto a dizer, eu gosto muito de frisar que meu mestre foi o Dr. Zé Esturaro, com quem eu me apaixonei pela corporação e pelos debates. Em 2006 ele era secretário de segurança em Santa Bárbara do Oeste, depois foi passado por Americana, Paulínia. E essa questão de guarda municipal, quando é interessante, vem aqui e trabalha, quando não é usurpação de função pública, e queria até fazer boletim de ocorrência contra a guarda, né, muitas vezes de usurpação de função pública, é histórico. Hoje, o retrocesso, muitas pessoas estão dizendo assim, olha, nós estamos em um retrocesso imenso. Mas por quê? Nós fomos ocupando os espaços, fomos crescendo, os estados estão falindo, os municípios têm pagado alimentação, aluguéis, têm emprestado servidores, inclusive, os municípios hoje estão suportando atividades delegadas. Muito, os municípios estão pagando para o estado. Por isso que eu falo que essa lei é bacalhau. Deixa eu terminar. Aí, olha só, de bacalhau. Essa luta do passado do Dr. Zé Esturaro, sua mesmo e tal, aí muitas pessoas imaginam, olha, a gente chegou tanto e agora parece que a gente está caindo. Não é que a gente está caindo, é que a gente foi numa crescente, vencendo. Em 2014, a Dilma nem sancionou a lei 3.022. Exatamente. Foi por decurso de tempo. Exato. Só que porque eles não gostavam da PM, queriam fortalecer as guardas e... Fizeram. Aí, beleza. Mas tínhamos, claro, dinheiro do Senado, tinha muitas coisas. E aí, o que aconteceu? Parece que a gente subiu, agora está descendo. Como é que nós estamos descendo? É que quando você corre sem resistência do vento, quando você navega sem correnteza, vai mais rápido. Como esse espaço agora? O Estado começou a perceber. Exato. Pera um pouquinho. Se o prefeito fizer uma conta de 1 mais 1, a guarda, ele aloca recurso onde quer. A guarda, ele comanda. A PM, ele não comanda. E tá pagando. Tá pagando. Então, por isso que hoje começou essa luta, gente, nós temos que fazer a mesma coisa que foi feito no ano passado. Temos que lutar para que outros colham fruto amanhã. Exato. Eliel, tem um comentário aqui, eu vi uma coisa que eu tenho que dar uma explicação aqui. Perfeito. E ela não lembrando vocês, pode escrever que eu estou lendo ela aqui não também. é ecologicamente correta, tá? Mas eu tenho que falar. Vai à vontade. Então, hoje foi comentado na mídia uma ocorrência de uns guardas civis
de Itapecerica, se eu não me engano, de um posto de gasolina, um assalto e tal. O que eu vou falar? Os guardas estão certos ou estão errados? Eu não sei. Você sabe por que eu não sei? Porque quem estava lá no momento para decidir em fração de segundos eram eles, não éramos nós. Perfeito. Para saber se aquele carro era ou não de bandido, veja só, precisaram de câmeras e quanto tempo para ver que não era. Agora o guarda lá em segundos, como é que ele ia fazer isso? Não tem como. Agora o repórter, para ele é muito fácil criticar o guarda, sabe por quê? Porque ele quando erra corta, edita. Perfeito. O que o guarda faz não dá para editar. Tanto nessa linha mesmo, que nós dentro da corporação, quando alguém tem qualquer prejuízo, uma ocorrência, faz alguma coisa errada, em vez de nós perguntarmos se precisa de dinheiro para pagar advogado, se de repente eu vem cá, dá sua versão dos fatos, nós somos malhados. Tanto, gente, eu estava presente em um evento que nós tivemos sobre Romus, em Jandira, quando o Major De Luca, que é comentarista da Globo, disse uma coisa fora de contexto, chamou os policiais da rota de bandido por conta de um farol apagado que eles andavam. Uma fala dele repercutiu em 10 minutos, o governador estava sabendo, o secretário de Segurança Pública do Estado estava sabendo. Por quê? Nós aqui, enquanto falamos, nós já estamos sendo avaliados e analisados. Que dirá o guarda municipal que está interferindo em direitos e garantias individuais? Por isso que a dificuldade nossa, a solução do guarda é o próprio guarda, quando nós temos que nos protegermos e aqueles guardas municipais que se equivocam em ocorrências que erram, precisam primeiro do nosso apoio. Sim, ainda que eles sejam presos. Presos e errados porque, na verdade, do nosso apoio. Eles vão demandar um processo, um recurso, uma colheita de provas, etc. E para os repórteres é muito fácil falar que ele está errado. Por quê? Se ele falar errado, ele edita a matéria. O guarda está ao vivo e tem segundos para decidir o que as pessoas têm anos para analisar. Perfeito. O Anderson está comentando esse caso de Itapecerica, dizendo que estão ao lado dos guardas. E perfeito, fiquem mesmo. Levem nossos abraços para eles, porque, gente, nós saímos de casa, nós nos despedimos dos nossos familiares com a certeza que vamos voltar. Todos nós temos a esperança de voltar para casa. Tanto que nós somos tão esperançosos, o ser humano é assim, que toda noite, quando você tem um compromisso no outro dia, você coloca o seu celular para despertar, acreditando que você vai acordar vivo. Nós temos esperança de que vai dar tudo certo. Nós vivemos de esperança. Vivemos de esperança. E, na verdade, na nossa função, pode ser que amanhã não exista. Hoje, ministro, nosso primeiro astronauta, ele comentou que quando eles vão para o espaço, como é uma missão muito arriscada, eles têm meia hora para se despedir da família. Reúne no hotel, dá um abraço, obrigado aí por tudo e tal, porque pode ser que eles não voltem. Exato, não sabe. Eles têm já certeza que tem essa probabilidade. Quem se despede da família ao sair? Ninguém. A gente tem certeza que hoje, por exemplo, nesse intenso tiroteio que teve, guardas municipais atingidos em suas viaturas, não é só um policial militar foi atingido, mas quem já viu a merda próxima, quem já viu a desgraceira e tiro, sabe o que nós estamos dizendo. E nós podemos ser galinhas ciscando o terreiro, mas tem que saber voar como águia. Não tem como você chegar hoje para um guarda municipal e falar assim para ele: não vou te dar uma arma, um equipamento de proteção individual, porque eu, prefeito, discricionariamente acho que não deve. Tem no artigo 3º da Declaração de Direitos Humanos o direito à segurança pessoal. O Elial, enquanto cidadão, o Braga, enquanto cidadão, tem direito à segurança pessoal. E fardados nós não temos? Perdemos isso? Por isso nós temos que também nos protegermos. Parabéns aos colegas de Itapecerica que estão juntos. Na semana que vem nós estaremos em uma reunião com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E também... Antes do Congresso? Antes do Congresso. E também com o senador Major Olímpio. Em Brasília. Em Brasília. Agendas confirmadas. E vamos tratar de diversos assuntos e depois vamos divulgar. Mas essa questão dos guardas é aquilo lá para terminar esse tópico, Eliel. Fração de segundos para decidir. E pessoas que criticam têm meses para analisar. E o guarda não tem... como é que é aquela tela do futebol lá? VAR. Não tem VAR para saber se ele age ou não. Então... Questão do governador Dória. Hoje muito midiático, como todos sabem que na política hoje se faz a questão da mídia. E é importante que se faça, mas ele tem pregado uma integração. O fato dele ter sido prefeito, e na época dele, eu lembro de uma foto sua com ele, naquela plotagem de polícia municipal,
nós teremos uma abertura para ele ajudar guardas municipais? Então, nós temos que cobrar dele, o Conselho Nacional também está publicado, protocolamos logo no início da gestão dele, tivemos com o secretário de Segurança Pública, general, pedindo que ele instituísse um comitê de guardas na Secretaria de Segurança, para poder tratar dos assuntos das guardas. E já falei com ele em Vinhedo, inclusive, com o general que esteve lá representando, que estamos aguardando o posicionamento sobre esse comitê, que isso iria ajudar muito a integração, o alinhamento e a soma de forças entre. Quando foi prefeito, ele fez algumas coisas na Guarda Municipal, a questão das Glocks, etc., mas o tempo foi pequeno dele lá. Perfeito. Olha só, estão falando aqui do Capitão Augusto, do Subtenente Gonzaga, o pessoal perguntando sobre ponto 40, hoje o calibre permitido ele evoluiu, nós podemos ponto 40, 45. Sobre a polícia militar, nós sabemos, os praças, o pessoal que trabalha na rua, nunca vai rejeitar o apoio de irmãos fardados, uniformizados, como a Lei 3.022 coloca, eu ainda falo do jeito que nós sabemos que é, armados com viaturas. O problema nosso não é com a tropa que está na rua, é político. E tanto que o Capitão Augusto, o Subtenente Gonzaga, todos estes que vocês dizem que eles estão querendo saber sobre nós, de repente para ir contra nós, na verdade quem assiste o canal Azul Marinho é liberado para todos, nós temos o pessoal da inteligência deles com certeza vendo o que nós estamos falando. Não tenho dúvida. Porque mas isso faz parte do jogo. O que eu estou falando aqui, Um abraço a todos os policiais militares. Um abraço a todos que estão nos vendo, acompanhando, sejam de qual força sejam. Inclusive, coloquem aí no comentário de qual estado você é, para eu comentar aqui na live quantos estados estão presentes. Mas o que nós precisamos da ajuda de todos, porque quem depende de nós, da nossa ajuda, é a população brasileira, de cada município que depende da Guarda Municipal. Perfeito. Para finalizar a live, nós já estamos com 50 minutos aqui, vamos falar de projeto político. Olha, só uma pergunta que já vi 4 vezes aqui. Vai. Que estão falando da Maranhão, que os policiais trabalharam nas prefeituras de folga, que é a delegada aqui de São Paulo. Delegada, é que lá agora chegou agora. Eu, no meu entendimento jurídico, eu creio que é ilegal. Por quê? Se o município tem a sua guarda municipal para fazer aquela atividade, não pode ele pagar o Estado fazer o que tem obrigação de fazer. Perfeito. Porque não tem obrigação. Nós temos que ser coerentes. Obrigação, eles não falam que é do Estado? Então, se é do Estado, por que o município tem que pagar o que eles têm obrigação de fazer? Então, se a gente analisar juridicamente, não pode, mas está tendo em vários municípios. Agora, eu acredito que esse dinheiro devia ser investido na respectiva Guarda Municipal, que ela daria um resultado excepcional. Perfeito, olha só para mandar um abraço aí, Maranhão, Paraná, São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul. Olha quantos estados nós temos presentes nessa live. Aí na Bahia tem vários, né? O pessoal falando aqui, Sergipe presente. Então, olha só, muito obrigado a todos vocês que emprestam essa credibilidade. Gente, nós temos que chegar a mais pessoas. Então, olha, Espírito Santo também aqui. Então, nós temos aqui mais de 10 estados. Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, Campinas aqui. Um abraço São a todos. Paulo. Acho que ele está ali na recepção tomando um café. Né? Então, olha só, boa noite a todos aí que estão Ribeirão acompanhando. Preto. Quer dizer, olha só, falando da rede social, nós temos os 15 estados aqui. Então, tipo assim, se todos vocês que estão aqui... Boa Sou noite. da Polícia Perfeito. Militar. Parabéns. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pela audiência. E nós estamos juntos na rua. Perfeito. Para trabalhar irmanados, porque o nosso inimigo é comum. E eu não sei, de repente, qual é a sua opinião sobre guardas municipais. Até se puder colocar aqui. Pernambuco. Vocês que são policiais, que estão assistindo, se vocês puderem colocar aqui sobre o que vocês pensam, é legal. Mesmo que seja contrário. Tem gente que fala assim pra mim, pô, Léo, por que você não exclui comentários, às vezes, contrários a nós? Não tem que excluir nada. Nem se for agressivo. Tem porque que deixar. a educação, cada um tem a sua. Exatamente. Então vamos falar sobre essa questão para que a gente termine, sobre o projeto político. Tem só uma questão aqui, porque como eu fui comandante-geral da Guarda de São Paulo, o pessoal pergunta muito. Eu não posso deixar de responder. São 7 mil homens, Estão perguntando aqui se vai ter concurso para a Guarda de São Paulo. Hoje eu não sei. Quando comandante, deixei pronto um processo para a abertura de um concurso para 1.000 novas vagas, que estava na secretaria tramitando. Não sei hoje como está, mas eu acredito que deve abrir sim. Perfeito. Santa Catarina também aqui presente em Florianópolis, muito obrigado.
Então vamos falar sobre a questão do projeto político. Hoje, a Polícia Militar. E todo mundo diz, por que a Polícia Militar? Porque a nossa co-irmã, na verdade, nós temos as mesmas atribuições, embora eles não gostem às vezes do espaço dividido, mas hoje eles têm um senador. Inclusive que é o que está nos ajudando, que nós temos que reconhecer também a ajuda dele. Está nos ajudando e muito. E na verdade, muitas vezes até ficam pensando, mas ele está ajudando sendo da Polícia Militar, é porque ele já passou dessa barreira, né? Ele já passou, ele é um policial, ele sabe que na rua depende de todos juntos. O bandido não faz acepção de pessoas, perfeito, de forças, tudo junto. Então essa é a concepção dele. Então eles têm um senador, deputados federais, muitos, estaduais, então nem se fala. Vereadores, prefeitos. Inclusive em Paulínia, o vice-prefeito é policial, é um sargento que ajuda muito a gente. Então olha só, hoje a Polícia Militar tem a discussão política em todos os níveis. Nas guardas municipais, o nosso grande desafio dentro das cidades é porque aquele que serve para ser vereador, que tem mais chance, vai ser protagonista naturalmente, porque ele está falando, ele está brigando. Mas aí, por conta do protagonismo dele, outro que tem inveja desse protagonismo, em vez de ajudá-lo, faz o quê? Vai sofrer crítica, processo, difamação, calúnia, etc. Mas então, faz parte do processo. Vamos pensar em algo que nós vamos... foi uma sugestão que nós estávamos conversando com o Braga sobre a questão do ano que vem. Vamos fazer debates nas regiões onde deseja. Por exemplo, eu já ofereço o canal Zumarinho para a gente fazer esses debates onde vocês quiserem. E poderíamos começar por São Paulo. Todos os pré-candidatos a vereador que quisessem, a gente podia fazer uma live como essa e colocar os pré-candidatos para discutir a guarda de São Paulo, por exemplo. O que você acha? Sim, então nós vamos, Eliel, como nós conversamos já, o que nós vamos fazer? Várias cidades, como São Paulo, tem vários pré-candidatos. Daí você pode organizar um debate no canal Zumarinho com os pré-candidatos para analisar as propostas, perguntas e centrar em depois a conclusão das pessoas. E podemos fazer em outras cidades, outras regiões em conjunto no canal Zumarinho, pegando os vários candidatos, porque nós temos que centralizar em um candidato por cidade, para eleger mesmo, eleger pessoas fortes, para poder defender as guardas. Porque nós já temos muitos vereadores, né? Assim, muitos assim, não muitos, mas temos... Atuantes aí que eu vejo bem, é o Jones Molen, inevitavelmente, o Pedro Bueno. Mas esse no âmbito nacional, mas nós temos muitos que temos, a gente nem sabe o nome, que fazem os trabalhos, né? Olha aí, os comentários, comenta aí um outro comentário. Sobre comentários a gente vai selecionando um pouco aqui, porque é um pouco complexo. A gente já falou, por exemplo, de Viracopos, que vocês de repente chegam um pouco depois, e aí a gente acaba, nós já falamos sobre o assunto. Mas eu queria comentar aqui o que o Alex falou. Sou agente penitenciário e apoio a luta de vocês. Estão na rua 24 horas, merecem ser incluídos no artigo 144. Nossa luta foi árdua, 15 anos, mas a vitória chegou. Luiz Moreira. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, estamos juntos com vocês. Pelo seu comentário. Então, todos vocês que estão falando, comentando, é importante que a gente fale. Sobre a questão do projeto político ainda, as pessoas precisam ter uma autoestima muito elevada para ser representante. Porque a crítica vem muito forte, né, Braga? Muito então, forte. Então, que conselho você dá, de repente, aqui vai ser vereador, candidato a vereador? Primeiro é o seguinte, você tem que estar preparado intelectualmente para poder fazer uma boa defesa da guarda. E aí vem aquela frase, guarda, volta em guarda. Eu digo de uma forma muito clara, guarda, volta em guarda desde que tenha capacidade de representar. Capacidade, porque a batalha é árdua, você sabe como é que é. Perfeito. Então tem que estar muito bem preparado para poder defender e saber falar de guarda. E para isso tem que saber a história, a parte jurídica, a parte técnica, para poder defender bem. Esse é o primeiro ponto. E depois tem que estar preparado, né? Agora nós temos que parar de nos massacrar nós mesmos, criticar nós mesmos, porque eu não vejo isso do outro lado. E nós temos, na verdade, que construir e um apoiar o outro para poder alcançar o que nós queremos. Senão nós vamos ficar daqui para baixo. A DIN 5156 contra a Lei 3.022 da FENEM, eu acredito que ela nem vai ser julgada. Eu também acredito que nem vai ser julgada por uma preliminar de ilegitimidade de parte. Uma carência, né? Que já foi feita em outras ações que essa organização entrou. Sobre o PL 3723 que vocês estão pedindo para a gente comentar, a gente não vai comentar ele na íntegra aqui, até mesmo porque ele ainda vai ser alterado.
As guardas municipais, a O que gente... interessa tá lá no ofício. Inclusive, sobre essa questão, você tem mais uma coisa para comentar? Então, o que interessa para as guardas está no ofício que nós enviamos para o relator. Todos devem cobrar dele, que inclua aqueles pontos lá, entendeu? Leandro disse uma frase que eu quero que você comente. Às vezes me sinto um guardinha municipal, ninguém me leva a sério. Você poderia falar pro Leandro? Leandro, levanta a cabeça, olha para frente, nem para o lado e nem para trás. Se você é um guarda municipal, você tem seu valor. Se não te levem a sério, alguma coisa está acontecendo. Veja, porque você tem que ser levado a sério, porque você representa a guarda municipal aí e você vai defender o seu cidadão local, eu tenho certeza disso. BR-1993, guarda desarmada é uma baita sacanagem. Pode ter Romu desarmada? Não, pode ter tudo, ô Eliel, mas na minha concepção daí pessoal, guarda municipal tem que ser armado. Se for um guarda, dois guarda, três guarda, Romu, não Romu, tem que ser armado, porque a ferramenta de trabalho do guarda é a arma. Então tem que ser armado. Como fazer para que o comando não seja um problema? Porque o Ronaldo Cesário, se ele é o problema é no comando. Você acha que hoje o comando de guarda municipal, sendo de carreira, tem mais dificuldade porque às vezes não tem uma aceitabilidade dentro da tropa? Na verdade, para ser comandante de uma guarda, seja ela pequena, média ou grande, de qualquer tamanho, o comandante tem que ter noção que ele tem que estar preparado para aquilo. Porque eu sempre digo que quando a pessoa fala, você vai ser o comandante da guarda, vai ser nomeado, até aí é tranquilo. Só que tenham em mente que não vem o chip para ele de comandante dizendo como ele tem que ser. Então ele tem que estar, treinamento. Não, ele tem que estar preparado e treinado para ser um bom comandante, que é o que a tropa espera dele. E comandantes, não vem o chip. Então estejam preparados, porque pode ser você o próximo. Olha só, comandante, uma dúvida. Como paisano, por que em São Paulo decidiram pela nomenclatura IOP? IOP. Então eu vou te explicar. Porque aí que eu falo que tem que ter a história. E aí ele continua. Uma dúvida como paisano, porque em São Paulo decidiram pela nomenclatura IOP não voltar com a Romu dos anos 90. Então, em São Paulo, eu até publiquei no Instagram, no Facebook, a certidão de nascimento das Romos. Eu escrevi na Folha de São Paulo um artigo em 1993 chamado Rota Municipal. O que seria a Romo? Legal. Está publicado. E a Folha de São Paulo acatou naquela época. Eles eram menos políticos? Não sei. Daí o que acontece? A Guarda de São Paulo criou a Romo, a nomenclatura, o que era, o que foi e toda a identidade. E um certo prefeita, um certo secretário, se perguntar eu falo o nome, viu? Quem é? A prefeita Marta Suplicy e o secretário Benedito Mariano. Extinguiu a Romo em São Paulo. Achava muito repressivo? Eu não sei o que eles achavam porque nenhum dos dois conhece. Extinguiram a Romo, que hoje tem no Brasil inteiro. A Romo com a nomenclatura Romo. E daí, com o passar dos anos, os guardas sempre como se adaptam, se adequam e criam nova possibilidade, que é uma característica muito boa das guardas. E eles criaram a Inspetoria de Operações Especiais, com o nome IOP. Mas eu também concordo que deveriam mudar para Romo, voltar, que era uma proposta que eu tinha para o futuro, e não deu tempo de avançar nela, mas deve mudar para Romo também. Perfeito. Não Braga, sei se vai mudar, mas deve mudar. Suas considerações finais, porque nós temos que ir embora. Temos uma hora de live e tem outro compromisso ainda hoje. Então vamos lá. Então, por favor, minhas considerações finais é o seguinte. diga o que você achou dessa live. Eu achei excelente e a participação de todos muito importante. O que eu digo é o seguinte, vou repetir, batalhas vencidas e batalhas perdidas. Olhe em frente, cabeça erguida, vamos em frente. Gravem. Essa live, que agora é o presente, dirige nosso futuro. Mas daqui a pouco, ela faz parte do passado. Os assuntos, né? Exato. Então, o passado faz o presente dirige o futuro. Respeitem as pessoas, as antiguidades, os mais velhos, os mais experientes. É como respeitarmos o nosso pai. Por que ele fala para a gente não colocar o dedo na tomada? Ele sabe que toma choque, que machuca. Não precisa provar de novo, né? Não precisa.
Então é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho certeza que nós vamos vencer as batalhas de uma forma ou de outra, mais duro, menos duro, mas depende da conscientização de todos nós. Não critiquem seus líderes, sejam eles quem for. Tem espaço para todo mundo, associação, sindicato, federação, o que for. Defendam a guarda e não ideologias partidárias. A guarda municipal é a nossa ideologia. Seja ela em qualquer partido, em qualquer lugar. Temos que defender a guarda. Olha só, você foi muito bem, mas vou ter que retirar essas considerações porque eu falei para eles que eu falaria de uma coisa e eu tenho que falar antes da gente terminar. Eu disse para todos que eu falaria sobre uma eventual candidatura nossa, né? Porque muita gente fala sobre isso e tal. E eu vou começar falando por mim. Eliel, você gostaria de ser candidato a deputado estadual, federal, senador, a presidente da República? Claro, eu adoraria ser candidato. Mas eu lembro uma fala, hoje é difícil eu trazer a referência do Lula, mas um dia o netinho de Paula perguntou pra ele assim: eu quero ser presidente da República, como eu faço? Ele foi candidato ao Senado, lembra? Foi ao Senado, daí, ele foi vereador em São Paulo. Isso, daí ele queria ser presidente da República e perguntou pro Lula: como que eu faço para ser presidente da República? O Lula falou assim: não é você que tem que querer, as pessoas têm que querer que você seja. Exato. Então, quando vocês dizem pra mim assim: pô, Eliel, você poderia ser candidato a deputado estadual, federal. É assim, gente, uma campanha tem uma história, tem uma estrutura. Não é simplesmente chegar, como hoje muitas pessoas saem candidato, e eu critico sim, viu? Exato, Eu tá critico certo. quem sai a estadual, federal e não apoio. Eu critico e não apoio quando eu vejo que não vai de nada pra lugar nenhum. Sabe por quê? Em São Paulo, nós não elegemos o Arnaldo Faria de Sá, Exato. lutador histórico, por muitas candidaturas aventureiras. Aventureiras Então, e que não chegaram a lugar Por mais nenhum. que vocês me aplaudam, por mais que vocês gostem desse esforço que eu faço, tal, eu faço se tiver um guarda, se tiver 1000, se tiver 1 milhão. Vou continuar fazendo porque eu acredito na causa. Mas a minha candidatura, ela está estritamente condicionada à visão de que é possível lá chegar. E qual é o meu caminho inicial? É o ano que vem. O ano que vem eu sou pré-candidato a vereador em Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, parabéns. Obrigado. Porque se eu não Te for... apoio. Obrigado. Você é pré-candidato de São Paulo? Veja só, estou pensando... Te apoio. Então é o seguinte... Várias pessoas responderam essa pergunta do Netinho, estão pedindo para mim ser candidato. Aí tem uma conotação. Então, a minha candidatura, ela pode acontecer, mas quando acontecer, não vai ser para ter 1000 votos, 2000 votos, vai ser para ter 80, 100 mil votos. E se ser eleito. pedirem, Eliel, eu vou atender e estou preparado para defender a guarda. Tenho certeza que sim. Então, eu acho que, falando da minha parte, a candidatura, ela é um contexto lógico de você ter feito algo. Quando eu venho aqui falar para vocês do Tem canal histórico, Zumarinho, né? Claro. Tem que ter Porque, por histórico. exemplo, quando eu venho aqui falar do canal Zumarinho, quando eu vou fazer palestra, eu já fui corregedor, já fui secretário de segurança, sou do Conselho Nacional das Guardas, já estive com o presidente da República, já estive com senadores, já estivemos juntos em muitas lutas. O meu histórico de pessoas que me ajudaram, como o Dr. Isaías Turaro, credencia para fazer esse trabalho. Então eu não sou um aventureiro falando de guarda que eu ouvi alguém falar. A Lei 13.022 eu falo desde que era projeto de lei. Então, pera um pouquinho, não é de repente uma questão pessoal minha, a minha vaidade. Porque, gente, se eu for seguir a minha vaidade, eu nunca falo isso aqui no canal, tô falando pra vocês de coração. Se eu for seguir a minha vaidade, eu acho que eu ganho pra presidente da República. Exato. Porque se 10 pessoas começam a falar, cara, você é excelente, você é muito bom. E acontece isso, viu? Muitos líderes fazem um bom trabalho. Mas é inicial. Não é de repente que você já estourou no Brasil todo. Então você pode ser. E aí o que acontece é que essas pessoas que não têm essa ideia acaba se sobrepondo a outras. Por isso que nessa vez que passou eu não saí candidato a estadual nem federal, porque eu acredito que não era o momento. E Santa Bárbara do Oeste, ganhando a eleição, virando vereador, aí começa a criar É mais fácil, né? Exato. Responda você sobre então. Pra gente fazer as considerações finais. De 1h05 Bom, eu tô de na live. consideração final e, Eliel, Não, a sua candidatura primeiro. tô pensando na ideia, é uma ideia com Qual probabilidade. é o seu número? Probabilidade. Eu comecei como guarda, cheguei a comandante geral, fui secretário em Cosmópolis, aprendi muito lá naquela cidade. Lá pude colocar em prática tudo que eu já falei que a guarda pode fazer. Excelentes guardas tem lá, uma excelente guarda. Podemos, tudo que eu falar que a guarda pode fazer, nós fizemos lá. Tudo. Então,
eu acredito que Você posso trabalhou na rua já? muito. Como Porque o secretário, eu pessoal olha pra trabalhava na você, rua. 30 anos de guarda, só não lembra dessa época. Não lembra? Os Você antigos, prendeu né? muita gente? Ó, Eliel, vou te falar aqui, ó. Não foi cana zero não, né? Não só Eu sei atuei que na não, rua há né? muito tempo, tanto na Guarda de São Paulo, e até você pode olhar recentes vídeos meus na Guarda de São Paulo, eu tava na rua, Sim, com sempre os junto. guardas, sempre junto. Nossa, teve uma Na rua. de um depósito que eu vi, show de paz. Isso recente. É. Em Cosmópolis, como secretário, eu andava uniformizado e prendi várias pessoas, os guardas lá sabem, eu não vou nem falar, eles podem falar, Perfeito. você entendeu? É isso Fui aí. ameaçado lá pela facção. Por ser operacional, porque eu falo o seguinte, eu trabalho na rua ainda hoje, gente. Essa noite eu trabalhei, estou indo pra posse agora, estamos fazendo essa live. A gente ainda tem o mesmo sentimento do guarda que está no posto de serviço, O que mesmo. está trabalhando. Por isso que nós conseguimos falar de E guarda. aqui, ó, e eu vou falar para os comandantes de guarda, para todos. Se você quer ser a um bom A comandante, Angélica já falou que você tem apoio dela. se você quer ser um bom comandante, respeita o seu guarda, dê condições a ele. É claro que não vai conseguir tudo, é óbvio. Apoie ele, respeite ele, porque ele é a sua tropa. É a sua tropa que vai estar atuando na rua. São os seus braços e as suas pernas na rua. E se você quer ser um bom comandante, esteja lado a lado com a sua tropa, defendendo ela nos erros e acertos. Porque o guarda erra e acerta. A defesa é justa, você errou, Sim. tem que ser... Exatamente. Não corporativismo burro, né? Mas defenda ele. Ele precisa de você, Perfeito, comandante. perfeito. Precisa de você porque você representa ele. Então faça a sua parte que ele vai fazer a dele na rua. Quem for no Congresso Nacional de Guardas, a gente se encontra lá. Se vocês não forem, a gente se encontra na próxima live, que a gente vai acostumar fazer mais dessas lives aqui, para que a gente continue trazendo para vocês. Eu também sonho com dias melhores, acredito que a vida é muito boa e sempre vai dar certo, acho que eu já falei isso algumas vezes. Tamo junto? Tamo junto. Um abraço, saudações de Azul Marinho. Saudações e Azul Marinho. E o presente é dirigido. Olha, O futuro? vou repetir. O presente é feito pelo passado. E o presente vai dirigir o nosso futuro. Amanhã, essa live que nós estamos fazendo hoje é passado, que vai dirigir o nosso futuro. Deixa eu terminar com um jeito filosófico. Hoje, se Deus chamasse, encerrasse a tua carreira, você acredita que você cumpriu sua missão? Sempre combati o bom combate. Falei isso, falo sempre. Todos os dias eu combato o bom combate. Se o grande Criador hoje encerrar minha carreira, eu parto 100%. Se amanhã ele me der outra missão, eu abraço e vou nela. Tamo junto, a vida é Tamo muito junto. boa e sempre vai dar certo. Valeu, Abraço galera. a todos. E aí?